Eu estava pensando que desde os tempos antigos, meninos usaram dizer: eu sei falar como um menino, mas não sei profetizar, eu não sei o que dizer. E o Senhor diz: fique tranquilo, eu farei uma grande história com a sua vida. Deu a ele até uma chance de ser um chorão na presença de Deus. O menino está no lugar errado, batendo num cesto de trigo. Está ele lá onde era para pisar em uvas e não malhar trigo. Quem sabe uma forma de ofertar o próprio Cristo? Senta ao seu lado debaixo do carvalho e pergunta para ele: até onde você quer ir? E ele diz: eu estou até aqui, dizendo em mim, colher a nossa plantação, roubar o nosso direito. Aí o Senhor disse para ele: você fica tranquilo, eu tenho uma história com a sua vida. Ele disse: sou o mais pobre, a minha família é a mais pobre de Manassés, eu sou o mais novo da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: há um desafio para você. Você quer ou não quer aceitar? Sabe, nós não podemos levar conosco desculpas. Quantas vidas temos na história? Uma só. 9:27 da carta aos Hebreus diz que o homem só sujeito a nascer uma só vez, ou morrer uma só vez, depois disso o sexo juízo de Deus. Nós só temos uma vida e não temos condições de fazer um ensaio para vivê-la. Nós não temos como passar uma trajetória de 40, 70 anos bíblicos para aprender tudo o que precisamos, para desenvolver as habilidades necessárias para o nosso dia a dia e voltar depois para corrigir os erros cometidos. Nós só temos uma chance, meu querido. Querido, nós só temos uma chance. A história que o errar, acertar, para nós tem que ser colocado de lado. Nós temos que acertar ou acertar. Por quê? Porque não teremos como voltar para encarar um novo processo. E com isso o que aprendemos? Aprendemos o que é que tem que ser feito. Teria que ter começado já ontem. Toda a aplicação que você pode fazer para a sua vida tem que ter começado antes. E hoje você senta para me ouvir e ainda não começou. As desculpas, os argumentos são algo que muito usados sobre a terra. Lembre-se de uma coisa: não é o problema do seu peso que você deve mostrar. Não é a dor que você está sentindo. Não é a sua coluna que lhe traz uma facilidade de encontrar argumento para não fazer. Não é um problema de família, não é um problema que você tem vivido. Quem quer fazer, faz indiferente do que está vivendo. Até porque estamos num desafio enorme. É desafiador você encarar o querer de Deus para a sua vida. O fácil é você fazer de conta que não é com você. O fácil é você fazer de conta que Deus não fala com você. O fácil é você viver como se estivesse perdido. Mas nós não estamos perdidos. Nós fomos achados por alguém que está aqui nessa noite. E Ele está aqui para dizer a tua história. Ela não pode ficar num canto da vida como se fosse nada. A sua história precisa construir. A sua história precisa fazer alguma coisa. Você pode, você vai, você consegue. A força que não existe em você é a força que Deus vai colocar na sua vida. Quantas pessoas que gastam tempo na sua vida desenvolvendo habilidades tremendas, mas todas elas de maneira nenhuma favorável para a glória de Deus.
Você está pensando que olhando para nós não somos pessoas que também teriam condições de envolver grandes eventos sobre a terra, do mundo físico em que vivemos? Nós optamos por desenvolver o querer de Deus, porque o querer de Deus é o primeiro lugar da minha vida, é o primeiro lugar da minha história. Se for para mim tirar Deus do primeiro lugar, então não compensa viver, então não tem para onde ir, então não vai adiantar nada. O número é muito grande de pessoas que abandonam a fé todos os anos. O número é muito grande de pessoas que abandonam tudo e se viram para Deus também. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Há uma parábola, uma comparação, 586 anos antes de Cristo. Isaías, no capítulo 5, falou acerca do dono do vinhedo. Eu consigo dizer a palavra direita? Isaías falou que um homem poderoso, grande, resolveu plantar uma vinha. E todo mundo que se coloca numa ação espera o retorno. E o retorno desta parábola era que a vinha desse frutos bons. Judá, Jerusalém, estava sendo plantada naquele dia, adubada com o maior carinho pelo Senhor, estava sendo completamente tomada pelo querer de Deus. O Senhor disse que até as nuvens foram ordenadas a derramar água sobre aquela vinha. Mas chegou um determinado momento em que o dono dela foi colher e encontrou nela uvas bravas. Quer dizer, a expectativa, o que foi buscar nela, que seria a produção da sua história, era completamente algo o contrário do que era para ser. A história diz que o dono da vinha olhou para ela e disse: a partir de hoje, tirarei o estaleiro aonde o guarda cuida da vinha, derrubarei a cerca ao redor, deixarei o mato tomar conta dela, porque não deu produção que eu esperava. Claro que é um ano 586 antes de Cristo, foi o momento em que o povo viveu. Mas eu, estudando sobre 5 de Isaías, eu comecei a pensar. O dono da videira olhou para ela e disse assim: ei, te faltou alguma coisa para que você produzisse uvas ruins? O que faltou no meio de vocês para que vocês não tivessem uma produção correta? E eu comecei a pensar que o mesmo Deus, o mesmo dono, trabalha com as nossas vidas na área de cuidar de nós, na área de adubar a nossa vida, na área de proteger a nossa história, da mesma maneira. Nós somos um povo que temos razões de sobra, sobrando, para produzir alguma coisa. Mas infelizmente, somos um povo que mais perdemos eventos que Deus prepara para a nossa vida. Nós olhamos a Bíblia, Mateus 22, e encontramos Israel dizendo: eu não vou nas bodas porque eu tenho que cuidar do meu trabalho, tenho que ir para o campo, cuidar dos meus animais. E pensamos: como pode o povo rejeitar um convite tão grande? E aí olhamos para a atualidade e enxergamos tanta gente rejeitando também o querer de Deus.